Olá, hoje vamos falar sobre uma técnica bem especial, uma técnica do Feng Shui que é a Basai. Ela faz parte da escola da bússola e ela pertence a uma linha específica que é a escola Sanhe das Três Harmonias. Essa é uma técnica muito utilizada na China, uma das mais utilizadas hoje em dia, porque tem uma efetividade muito boa, resultados muito bons e é relativamente simples de aprender e aplicar, certo? Ela, olhando aqui, basicamente ela vai o quê? Avaliar a influência do campo magnético da Terra em nossas edificações. Aqui tem uma planta de um apartamento, por exemplo, né? Então, na técnica Basai, a gente vai verificar, por exemplo, qual é a direção que está a porta de entrada da casa, ou do apartamento, no caso. Essa porta de entrada é como se fosse a boca da casa, né? Então, essa energia que vem por essa direção vai dar uma matriz geral energética dessa edificação, certo? E vamos avaliar o que? A influência de cada direção. São 8 direções ligadas ao campo magnético da Terra. Cada uma tem uma característica energética, certo? E elas vão estar distribuídas, essas direções, no próprio espaço, certo? Então aqui, por exemplo, estão vendo ao norte está nesse lado, dessa direção, norte é o N aqui, né? Nordeste, leste, sudeste, sul, e aí cada direção tem uma característica energética, está ligada a algum elemento. Então isso a gente vai distribuir aqui mais simplificado, né? Então o Basai vai avaliar a planta baixa, o campo magnético dela, onde vão estar essas 8 regiões ligadas às direções, e tem a nona que é o centro, né, que é um ponto de equilíbrio importante, certo? E cada direção dessa está ligada, tem uma qualidade energética, que é chamada de estrela, certo? É uma estrela, chamam de estrela nômade, inclusive, né? Porque ela, conforme a edificação, ela muda de local, né? Então, aqui, por exemplo, tem a mais 80, né, mais 70, esse é um nome numérico, digamos assim, dessa estrela. Existe toda uma nomenclatura chinesa, né, de Sheng-Chi, Fu-Wei, né, mas a gente usa o número porque já simplifica um pouco a ideia, né? Por exemplo, tem o mais 90, essa estrela, as estrelas com o positivo mais, e tem as menos aqui, né, menos 80, porque 4 dessas direções ou dessas estrelas, elas são favoráveis ao ser humano, elas potencializam a nossa natureza, e 4 delas, elas inibem a nossa natureza, ou são desfavoráveis. Também são chamados de desafios, né? Porque como elas inibem, elas também nos dão possibilidade de crescer para superar esse limite, né? Certo? Então, cada estrela positiva tem uma característica. Por exemplo, a mais 90 é a mais energizante, é chamada Sheng-Chi, né? E ela é muito boa para atividades de trabalho, para dar soluções às coisas, dinâmica de ação, né? Ela é uma estrela externa. Também ela é associada à prosperidade, porque esse gosto do trabalho, da ação, gera uma condição próspera na vida, né? Por exemplo, tem a mais 80 aqui, né? Está ligada à saúde. Então, essa energia estando bem equilibrada, ela ajuda a gente a ter mais saúde mental, emocional, física. É boa para recuperar a saúde também, se não estiver boa. E se essa energia estiver fraca, digamos, na casa, isso também vai inibir um pouco a gente, vai influenciar na saúde negativamente. Então, temos que estar atento a esses tipos de energias para poder potencializar elas, para que essa influência para a gente seja positiva, né? A mais 70, por exemplo, também tem a ver com os relacionamentos, né? Tanto de romance, né, mas também em relacionamentos humanos, né? Ter mais empatia, saber ouvir a pessoa, saber entender o lado das pessoas, né? Então ela é associada a relacionamentos, mas também a capacidade de negociação, né? E tudo mais, né? E tem a outra mais 60, que é uma estrela ligada à estabilidade, essa energia dela, ela gera no ser humano mais estabilidade, mais centro, é boa para concentração, um trabalho mais longo que exija concentração, ou estudo também, ela é muito boa para estudo. Então, conforme a gente harmoniza essas energias da casa, isso vai ter uma influência diretamente no ser humano. Lembrando que a casa é como se fosse o segundo corpo, né? Assim como temos o nosso corpo, que tem todas as suas características, né?
a nossa casa também. Então isso vai sempre nos influenciar bastante. E tem as estrelas negativas, né? Basicamente tem a -90, a -80, a -70 e a -60. Então, quanto maior esse número negativo, a -90 é que mais desequilibra o ser humano, certo? Então, essas estrelas, o ideal é elas não estar em local que a gente permanece muito tempo, como se fosse local de dormir, de trabalho, de estudo. Aqui, por exemplo, o -90 está no local da sala de estar, né? Então, isso aqui atrapalha. A pessoa, quando fica aqui, ela vai sendo um pouco desequilibrada. Então, a gente teria que equilibrar. Então, o Feng Shui Basai vai nos ensinar o que é como equilibrar essas energias, certo? Então, tem a -80 aqui, por exemplo, ele está dormindo na cama, né? Está dormindo entre a -80 aqui, até essa região que está ligada à energia -80, e essa região toda aqui está ligada a -70. Então, aqui tem um caso real, né? A pessoa realmente tinha estado com problemas de sono, de pouca qualidade, né? Aqui, por exemplo, nós mudamos essa cama, a gente topou, né? Falei com o cliente, ele topou mudar para esse outro quarto. Como tinha 2 quartos, ele mudou para esse. Esse aqui já é uma energia mais 90, é muito mais positivo aqui, muito melhor, né? Uma diferença grande, ele sentiu uma grande diferença. Mas a gente poderia, mesmo nesse quarto, neutralizar essas estrelas negativas, certo? O Feng Shui Basar, então, vai trabalhar principalmente com equilíbrio através dos elementos, certo? Aqui do lado está um pouco pequeno, não sei se vai dar para ver no celular, né? No computador daria, né? Então, por exemplo, cada local aqui, então, para equilibrar o -70, eu tenho que usar o elemento madeira, fogo, e evitar o metal e água. Então, a gente pode usar elemento madeira, pode ser plantas, a própria madeira, o elemento fogo pode ser a cor vermelha, a cor de rosa, pode ser um incenso, uma vela, matéria de couro tem a ver com esses elementos. Então, a cura vai ser a partir de quê? Do uso de cores e de objetos. Então, essa técnica é importante para a gente definir as cores das paredes, as cores dos objetos e os materiais, onde ficar, né? Porque às vezes a gente vê essa questão muito genérica, a planta é muito bom, é vida. Sim, mas a energia da planta em certos locais não é boa. Por exemplo, aqui nessa entrada aqui da casa, tá vendo? Aqui está dizendo que o elemento madeira é o mais negativo, certo? E se a gente vai sabendo analisar, a gente vê isso. Então a planta nessa local da entrada seria o pior elemento possível aqui, certo? Agora, se eu botar, por exemplo, nessa sala de estar, aqui no cantinho, ou na varanda, aqui, por exemplo, ó, a madeira é boa, entendeu? Então, com o conhecimento do Basai, a gente pode fazer mudanças na casa, às vezes sem gastar nada, só mudando objetos, né? Claro, se puder pintar uma parede de um tom ou outro, né? Vai ajudar bastante. Então, a definição de cores, de materiais e onde ficar, isso o Basai que vai dar. Então, é uma técnica bem útil, certo? Ela pode complementar bem também aquela técnica do baguá, que é bem conhecida do chapéu preto, porque dentro do chapéu preto são aquelas oito trigramas, né? Aqueles 8 regiões do trabalho, da prosperidade. Aquilo é um tipo de energia ligada à forma da casa. Então é uma técnica boa, que dá certo, mas essa é a energia do campo magnético da Terra. Então é uma energia que vai influenciar bastante o ser humano. Então, às vezes, dentro da escola de chapéu preto, a gente harmoniza num certo grau, mas lá não vai analisar esse campo magnético da Terra. Então, por isso que às vezes a gente faz uma certa cura no chapéu preto, mas não dá um resultado tão bom. Porque teria que trabalhar o quê? Nesse outro campo energético, que é do campo magnético da Terra, que vai ser as estrelas. Então, é uma técnica bem útil e pode complementar bem outras escolas do Feng Shui, outras técnicas aí. Então, fica a dica dessa técnica bem interessante para vocês.